Continuando aí nossas aulas de língua portuguesa e já quase finalizando aí os nossos conteúdos, aí você vai dizer assim, professor, pô, falta menos de 5 dias e o senhor ainda tem conteúdo para gente. Na verdade, isso aqui não é um conteúdo propriamente dito, né? Isso aqui vai ser muito mais uma revisão, né? Para que justamente você não fique perdido no dia da prova, né? É um assunto que caía muito antigamente, hoje em dia praticamente já não cai mais, e são justamente as conjunções, né? Antigamente caía bastante as conjunções, principalmente as conjunções coordenativas, né? Caía demais essa questão. Hoje em dia praticamente são poucos os concursos que exploram esse assunto, mas se cair para você, você vai observar que esse assunto ele é muito tranquilo, principalmente para o dia da prova, né? Então é justamente para você dar uma olhada e não deixar passar batido uma questão que geralmente essas questões relacionadas às conjunções são são questões bem tranquilas de serem respondidas. Eu tenho as conjunções, na verdade, quando nós falamos de conjunções, nós estamos falando ainda de morfologia, né? Nós trabalhamos bastante morfologia e é claro, como eu falei para vocês, para esse tipo de prova, a maioria das questões vão girar em torno desse assunto aqui. Se a questão não for diretamente, ou cair uma questão de sintaxe, por exemplo, mas essa questão de sintaxe aqui, basicamente, ela vai exigir o conhecimento de morfologia. Então, praticamente você não foge desse assunto aqui, morfologia. E temos esse assunto aqui de conjunções que vocês vão observar que é um assunto bem tranquilo para que a gente consiga trabalhar, mesmo faltando tão poucos dias para nossa prova, ok? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, nós vamos trabalhar esse tipo de conjunção aqui, né, que é a chamada conjunção coordenativa, né? Esse tipo de conjunção aqui, ela já foi muito cobrada antigamente, ainda cai muitas questões sobre ela, ok? O que que você tem que fazer primeiramente? Você vai ter que memorizar. Professor, vou ter que memorizar sim. Você vai ter que saber que nós temos as conjunções aditivas, nós temos as conjunções adversativas, nós temos as conjunções alternativas, conclusivas e explicativas, ok? Esses são os tipos de conjunções e geralmente o que que eles vão cobrar de você no dia da prova? Eles vão cobrar, por exemplo, aqui nas conjunções aditivas. Ele vai perguntar para você assim: ah, mas o que são essas conjunções aditivas? Quais são as conjunções aditivas? Primeiramente, eu tenho que entender que conjunção, quando eu falo de conjunção, é justamente juntar, né? Eu estou juntando alguma coisa, né? Juntar, eu vou unir alguma coisa. Por isso o nome é conjunção, né? O próprio nome ele já está dizendo para mim o que, que é a conjunção, né? O nome juntar, unir alguma coisa, ok? Então observe que é quando eu vou unir, eu vou utilizar uma conjunção para unir. Aí você vai perguntar assim, mas professor, eu vou unir o quê? O que, que eu vou estar juntando? Nós estaremos juntando, né, duas orações, ok? Geralmente nós estaremos juntando duas orações. Veja bem, professor, eu posso estar juntando duas palavras? Sim, você pode estar juntando duas palavras e é o que a gente mais faz quando nós utilizamos esse e, que é a conjunção aditiva. É o que mais a gente faz com relação a esse e aqui, é fazer junção. Eu e você, a empresa e os funcionários. Então, observe que quando eu utilizo esse e, geralmente eu estou fazendo uma adição e eu estou utilizando uma conjunção, porque eu estou ligando uma palavra à outra, mas o que nos interessa mesmo é quando nós utilizamos para juntar duas orações. Professor, quando eu junto duas orações, eu estou falando de quê?
você está falando de período, você está falando de período composto, ok? Vimos na nossa última aula o período composto relacionados às orações adjetivas. E aqui nós estamos vendo o período composto com relação às orações coordenadas, ok? Muito tranquilo até aqui, ok? Qual é o grande trabalho que vocês deverão ter? O trabalho que vocês vão ter primeiro é memorizar os 5 tipos de orações coordenativas, né? Isso aqui muita gente já sabe, né? É um assunto que é muito batido quando nós estudamos lá na escola. Aditivos, adversativos, alternativos, conclusivos e explicativos. São 5 tipos que você tem que memorizar. E qual que é o outro trabalho que você vai ter que ter? Memorizar cada uma dessas conjunções aqui. E, nem, não só, mas também, mas ainda. Adversativa, essa aqui todo mundo sabe, né? As adversativas todo mundo sabe. Quando a gente fala lá, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, tá? Muita gente utiliza, muita gente já sabe as adversativas, né? É justamente o quê? Memorizar essas conjunções que geralmente nós já conhecemos. E aí eu vou falar, vou dar o grande passo para vocês aqui, que é o quê? Pessoal, se você não conseguir memorizar as aditivas, é importante memorizar as aditivas. Mas se você não conseguir memorizar as adversativas, as conclusivas e as explicativas, não tem problema. Aqui, o que você tem que realmente memorizar é essa daqui. Essa aqui é a que mais cai em prova, justamente as adversativas. Então tome muito cuidado com esse tipo de conjunções, ok? Professor, a aditiva cai bastante? Cai, mas geralmente quando as aditivas elas caem justamente te confundindo a sua mente. Então tira aí um tempinho aí, 10 minutinhos, você vai conseguir memorizar todas essas conjunções, até porque você já conhece a maioria delas. E a principal, que são as conjunções adversativas, você praticamente já conhece todas elas, ok? Então aqui eu tenho, só passando aqui o olho nas outras conjunções, eu tenho ou, ora, ora, quer, eu tenho assim, então, logo. Observe que todas essas conjunções aqui, ela realmente dá uma ideia de conclusão, né? Ela realmente dá uma ideia de conclusão, e todas essas outras conjunções aqui, elas dão uma ideia de que você está explicando alguma coisa. Detalhe com relação a essa explicativa e a conclusiva é justamente o pois. Por quê? O pois conclusivo, ele é depois do verbo. O pois explicativo, ele é antes do verbo. Professor, eu não consigo entender o que é esse pois antes do verbo e esse pois após o verbo. Então vamos lá, vamos ver os exemplos que vai ficar muito mais fácil para você conseguir internalizar essas conjunções. Mas lembre-se que é um assunto bem tranquilo, ok? É só você passar o olho e em 10 minutinhos você consegue memorizar e conseguir aplicar. Então vamos lá. Gosta de terra, mas também de mar. Então observe que eu tenho aqui, ó, gosta de terra. E o que mais ele gosta, né? Mas também de mar. Observe que aqui, ó, eu estou utilizando uma conjunção, ok? Eu estou utilizando aqui uma conjunção, o mas também. Ele está unindo tanto essa primeira oração aqui, gosta de mar, como ele está também juntando a essa outra oração aqui, que ele gosta também de mar. Ok? Ficou subentendido o verbo gostar. Então, observe que eu uno essa minha primeira oração com essa minha segunda oração por meio de uma conjunção. E essa conjunção ela vai dar a ideia justamente de quê? Vai dar justamente aquela ideia de adição. Ok? Vai dar uma ideia de adição. Pessoal, do mesmo jeito que pode falar de adição, eu observei que essa banca, né, Consuplan, ela gosta muito de utilizar a expressão adicionamento. Adicionamento.
adicionamento. Vai saber por que que ela utiliza essa expressão, né? Porque quando nós estudamos as conjunções por meio da gramática, nós utilizamos a expressão adição e ela utiliza a expressão adicionamento, acrescentamento. Não interessa. Quando nós falamos de adição, nós estamos falando de alguma coisa que se soma, né? Somamento também, ela pode utilizar essa expressão. Então, observe que eu tenho uma oração que ela se soma à outra. Eu gosto disso, mas também daquilo, ok? Então, gosta de terra, mas também de mar. Então, dá uma ideia de que você está adicionando alguma coisa, ok? Não só dança, não só dança, mas também canta muito. Então observe que existem duas orações, uma se soma à outra, uma se adiciona à outra. Ou seja, além dela dançar, ela também canta bastante. Ou seja, eu tenho dois adicionamentos e isso vai fazer com que eu tenha para dar essa ideia de adição, eu preciso dessa minha conjunção da mesma forma que eu tenho lá em cima. Portanto, aqui eu tenho uma outra conjunção aditiva. Ok? Comeu e se divertiu muito. Ó. Comeu e se divertiu muito. Novamente estou fazendo uso de uma conjunção aditiva. E essa conjunção aditiva aqui, ela une duas orações. Ok? Se ela une duas orações, ela é uma conjunção aditiva. Ok? Aí eu já tenho aqui, ó. Saíram cedo, mas chegaram atrasados. Pessoal, observe que aqui eu estou utilizando a minha conjunção mas. Essa conjunção mas, ela já não pertence às aditivas. A conjunção mas, ela pertence às adversativas. Por que que o nome é adversativo, né? Por que que adversativa? Por que que é esse nome, né? Então, primeiramente, eu tenho que me fazer essa pergunta. O que que é uma coisa adversa? Aquilo que é adverso é aquilo que é o contrário, né? Aquilo que não é para acontecer do jeito que eu esperava. Na verdade, vai acontecer de uma forma totalmente contrária, totalmente oposta, totalmente diferente daquilo que realmente eu esperava. Então, quando eu falo de adverso, eu estou me referindo a uma oposição, né? Eu estou me referindo a uma oposição, a uma coisa contrária, ok? Então, observe que quando eu estou utilizando uma conjunção adversativa, eu tenho que perceber que a relação entre a minha primeira oração e a minha segunda oração, ela expressa uma ideia de contrariedade, uma ideia de oposição. Por isso que nesse caso eu chamo de oração adversativa. Agora veja bem, pessoal, quando eu leio a frase, eu tenho que perceber essa adversidade, essa contrariedade. Então, quando eu digo assim, ó, saíram cedo, você tem que imaginar o quê? Bem, se a pessoa saiu cedo, ela chegou no horário. Mas observe que na minha oração, eu digo, saíram cedo, mas chegaram atrasados. Observe que saiu uma ideia contrária daquilo que eu esperava. Porque geralmente a pessoa que sai cedo, ela também chega cedo. Mas no caso aqui específico, a pessoa saiu cedo, mas ela chegou atrasada. Ou seja, o resultado que era esperado foi o contrário do que realmente deveria ter acontecido. Ou seja, eles chegaram atrasados. Então observe que não é simplesmente eu pegar uma conjunção e colocá-la entre duas orações. Não. Eu tenho que perceber qual é a relação que existe entre a minha primeira oração e a minha segunda oração. Que nesse caso aqui, ela expressa uma contrariedade, uma oposição daquilo que realmente eu estava esperando. Ok? Aí por isso que eu estou fazendo uso da minha
conjunção adversativa, ok? Trabalhou muito, porém não recebeu o que merecia. Então observe que o camarada trabalhou muito, não recebeu o que merecia. Então observe que eu faço a utilização de uma conjunção adversativa justamente porque a relação que existe entre a minha primeira oração e a minha segunda oração é de adversidade, ou seja, é um resultado contrário daquilo que eu estava esperando. Então, nesse caso aqui, se eu trabalhei muito, o que que eu espero? Receber aquilo que eu merecia. E aqui eu não recebi como eu merecia. Então eu fiz uso de uma conjunção adversativa, ok? Então observe que quando eu utilizo uma conjunção aditiva, a relação que existe entre as duas orações é de adição, de soma, adicionamento. Quando eu faço a utilização de conjunções adversativas, eu estou dando a ideia de oposição, de contrariedade. E a banca, ela vai perguntar, ela pode perguntar justamente isso. Ela vai perguntar, por exemplo, eu posso utilizar uma conjunção adversativa? Ou a ideia expressa entre as duas orações é de oposição? É de contrariedade? Ou então ela vai dizer qual é a conjunção que eu posso utilizar entre as duas orações? É isso que ela pode perguntar. Observe que é um assunto tranquilo, mas que pode ser perguntado de diversas maneiras. Por isso que você tem que conhecer muito bem quais são as conjunções, quais são os tipos de conjunções e o sentido que as orações, entre elas estabelecem. Ok? Saiu correndo e não alcançou o ônibus. Ó, saiu correndo e não alcançou o ônibus. Então veja bem, é aquela situação, né? Você sai correndo para pegar o ônibus. O que que você espera quando você sai correndo para pegar o ônibus? Você espera alcançar o ônibus, não é verdade? Então quando você sai correndo é porque você quer alcançar o ônibus. Nesse caso aqui específico, ó, não alcançou o ônibus. Saiu um resultado contrário daquilo que estava se esperando. Aí você vai me perguntar assim, mas professor, saiu um resultado contrário. Por que que aqui eu não tenho uma conjunção adversativa? Veja bem, pessoal, o e, do mesmo jeito que ele é aditivo, né, como nós acabamos de observar, o e ele é aditivo, mas ele também pode ter valor adversativo. Então anota isso aí. O e ele também pode ter valor adversativo, ok? Ou seja, ele também pode denotar um sentido contrário, que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Saiu correndo, não alcançou o ônibus. Aqui está dando uma ideia de adversidade. Porém, eu posso fazer uso da conjunção e para dar essa ideia de adversidade. As gramáticas elas permitem que o e ele também possa ter o valor adversativo. Pessoal, essa questão aqui caía demais antigamente, caía muito mesmo, ok? O e com valor adversativo. Por quê? Porque geralmente se você pegar uma gramática, geralmente o e vai estar lá como aditivo. As gramáticas não colocam o e com valor adversativo. Dificilmente você vai encontrar uma gramática que diga isso. Mas é correto quando nós utilizamos o e com esse valor adversativo. Ok? Então, quando você estiver trabalhando com esse e, muito cuidado para você não ficar só memorizando o e como aditivo, porque ele também pode ter o valor adversativo. Ok? Treinou bastante. Né? Treinou bastante.
e não conseguiu, ó, não conseguiu se recuperar. Novamente, eu tenho um valor adversativo com relação ao e. Olha só, se a pessoa treina bastante, o que que eu espero dela? Eu espero que ela consiga se recuperar. E ela aqui não conseguiu se recuperar. Então saiu um resultado contrário, oposto daquilo que realmente eu esperava. Portanto, que esse e ele tem valor adversativo. Ok? Tem valor adversativo. E aí nós entramos naquela parte de oposição, de contrariedade. Tranquilo. Ok? Aí nós temos a próxima exemplo. Organizou a sua mesa e arrumou a papelada. Pessoal, observe que aqui não há ideia de contrariedade. Organizou sua mesa, beleza. O que mais que ela fez? Arrumou a papelada. Então observe que quando eu digo assim, ó, o que mais ela fez? Ou seja, essa minha segunda oração, ela não dá ideia de contrariedade. Na verdade, eu estou adicionando alguma coisa a mais que ela fez. Então, quando eu digo organizou sua mesa, arrumou a papelada, esse E aqui ele tem valor o quê? Ele tem valor aditivo. Ele tem valor aditivo, ok? Observe que essas duas orações aqui em cima, quando você as lê, elas têm um outro sentido, que é sentido de oposição. Ou seja, o resultado era o contrário daquilo que eu esperava. Agora, quando eu leio essa terceira oração aqui, eu observo que uma oração é a soma de outra. Ou seja, a pessoa fez uma ação e mais outra coisa. Arrumou o cabelo e foi trabalhar. Observe que ela fez uma coisa e depois ela fez outra. Eu utilizei aqui uma conjunção aditiva, ok? Então, muito cuidado com relação às conjunções aditivas e muito cuidado com relação às conjunções adversativas. Para você memorizá-las, e nem, não só, mas também, tranquilo, aditiva. Adversativa, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Qual é a observação que eu tenho que fazer com relação a essas duas conjunções? O e, ele pode assumir valor aditivo e o e, ele pode assumir valor adversativo. Vai depender de como as orações estão organizadas e o sentido que elas querem expressar. Ok? Tranquilo. Poderíamos parar a nossa explicação aqui, porque esses dois tópicos, aditivas e adversativas, são os tópicos que mais são cobrados em prova, ok? Mas para não deixar esse conteúdo incompleto, a gente vai partir para os outros que caem menos. Não quer dizer que não caiam, ok? Iremos, iremos à festa ou ficaremos em casa? Então lá, ó. Iremos à festa ou ficaremos em casa? Então observe que aqui eu estou utilizando a conjunção ou. A conjunção ou ela é alternativa. Por que ela é chamada de alternativa? Porque ela é chamada de alternativa. Justamente porque ela te dá uma alternativa. Ela te dá uma opção. Iremos à festa ou ficaremos em casa? Né? É uma alternativa. Você tem que escolher, ok? Ou você estuda ou não será aprovado. Aqui, ó. Ou uma coisa ou a outra. E aí é por isso que nós entramos nas conjunções alternativas e falamos ou, ora, quer. Justamente porque eu posso encontrar somente uma conjunção, como eu posso encontrar duas conjunções, ok? O ou. E do mesmo jeito eu posso utilizar o quer, ora, né? Ora quer comer, ora quer dormir, ok? Então aqui eu estou utilizando a conjunção ora e aqui eu estou utilizando a conjunção ora. Quer chova, quer faça sol, iremos à praia. Aqui eu já estou utilizando quer como conjunções, ok? Quer
E aí eu faço aquela observação, né? Esse quer aqui e esse quer chova, quer faça sol, isso aqui são conjunções. Essas aqui são conjunções. Esse quer aqui e esse outro quer aqui são, claro, né, pessoal? São verbos, né? Tranquilo, não tem muito o que se discutir, só para vocês não se confundirem. Esse quer e esse quer, e esse quer e esse quer aqui de baixo, eles têm valores, ou seja, eles têm funções diferentes. Aqui em cima eles são verbos e aqui embaixo eles são conjunções. Tranquilo? Conjunções alternativas, bem fácil, bem tranquilo. Aí nós caímos nas conjunções e agora nós temos as conjunções conclusivas. Olha só, estudei muito. O que eu espero quando estudei muito? Ser aprovado, ok? Então quando eu digo aqui, ó, logo serei aprovado, né? Com certeza, qual é a conclusão disso? Serei aprovado. Então aqui eu tenho uma conjunção conclusiva. Sairemos cedo. Portanto, chegaremos no horário. Pessoal, se eu saio cedo, é claro, é evidente. Qual é a conclusão disso? Chegaremos cedo do mesmo jeito. Então, chegaremos no horário também é uma conclusão da minha primeira oração. Então, eu faço a utilização aqui de duas conjunções conclusivas. Agora, preste atenção com relação a esse meu terceiro enunciado. Trabalhei muito. Receberei, pois, um bom salário. Observe, pessoal, que aqui eu tenho duas orações, né? Aqui é a minha primeira, né, como nós sempre fazemos, e aqui eu tenho a minha segunda. Observe que eu poderia utilizar esse pois aqui, ó. Pois trabalhei muito, pois receberei um bom salário. Observe que fica esquisito quando eu utilizo esse pois logo após a minha primeira oração, justamente porque esse pois ele é conclusivo. Quando o pois ele é conclusivo, eu não posso utilizá-lo após a minha primeira oração. Okay? Não posso utilizá-lo após a minha primeira oração. E como que eu faço a utilização dele, professor? Eu faço a utilização dele após o verbo. Ok? Então, trabalhei muito. Receberei, pois, um bom salário. Observe que quando nós observamos lá as conjunções conclusivas, lá fala assim, ó, pois após o verbo. Após o verbo. Justamente por isso. Porque esse pois ele tem que vir após o verbo. Então está aqui o meu primeiro verbo, aqui está o meu segundo verbo, e esse pois ele vem depois do meu segundo verbo. Por isso que ele vem após o verbo. Ok? Muito cuidado com isso daqui. Por quê, professor? Calma aí que eu já vou explicar para vocês. Mas por enquanto, memoriza. O pois conclusivo ele deve vir após o verbo. Aqui, por exemplo, ó, sairemos cedo. Portanto, chegaremos no horário. Aqui eu não poderia utilizar o pois. Se eu fosse utilizar o pois, ele deveria vir aqui, ó. Chegaremos, pois, no horário. Estudei muito. Serei, pois, aprovado. Ok? Então, observe que o pois, quando ele é conclusivo, ele deve vir após o verbo da segunda oração. Ok? Comi bastante. Estou, pois, satisfeito. Então, novamente, o pois ele vem após o meu segundo verbo. Ok? Aí uma questãozinha que sempre, algumas vezes já caiu, né? É com relação a essas duas vírgulas aqui, ó, que vem entre o pois. Aí a pergunta de vírgula é obrigatório? É obrigatória essas vírgulas aí? Já caiu em algumas provas se era obrigatório o uso dessas vírgulas quando eu utilizo o pois conclusivo. Sim, é obrigatório. Todas as vezes que eu utilizar o pois conclusivo e ele vem após o verbo, eu tenho que colocar
tenho que colocá-lo entre vírgulas, ok? E aí, para finalizar, nós temos as conjunções explicativas. Estudei bastante, pois queria ser aprovado. Então, observe que esse pois aqui agora ele já é o pois explicativo. Professor, esse pois explicativo ele não vem após o verbo? Não. O pois explicativo ele vem no seu lugar devido, juntando duas orações. Ou seja, ela vem entre as duas orações. O pois explicativo. Então, ele vem antes do verbo. Por isso que lá nas explicativas você vai encontrar o pois antes do verbo. Comi muito. Estava com fome. Então, aqui o pois eu estou explicando. Por que eu comi muito? Né? Por que eu comi muito? Vou explicar. Eu estava com fome. Então, esse pois aqui ele é um pois explicativo. Trabalho muito. Por quê? Porque necessito. Então, esse porquê aqui ele está explicando. Por que você trabalha muito? Porque eu necessito. Então, aqui eu estou explicando o fato de eu estar trabalhando muito. Não fui à festa, porquanto trabalhei até tarde. Esse porquanto aqui, ele também é explicativo, mas esse explicativo aqui, nós vamos observar ele melhor na nossa próxima e última aula, ok? Porque aqui nós acabamos de finalizar todas as nossas conjunções. Você tem que memorizar os tipos de conjunções adversativas, ok? Porque aqui nós trabalhamos apenas com as coordenadas, ok? Devemos conhecer os tipos de conjunções coordenadas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, e cada uma das conjunções que compõem essa classificação, ok? Aulinha rápida, muito mais revisão do que propriamente uma aula, porque esse assunto muita gente já conhece, então foi muito mais para relembrar aí um pouco antes da nossa prova, né? Então, bons estudos, boas revisões, né? Na última semana nós só fazemos revisões. Boas revisões para vocês e até a nossa próxima e última aula.